Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um tema que é bastante comum as pessoas terem em mente e se perguntarem, que é quando eu tenho algo para ser decidido pessoal meu, seja a ida ou não para uma cidade, uma mudança, finalizar ou não um relacionamento, aceitar ou não um pedido, pedir ou não demissão de um trabalho, são várias as possibilidades. E aí a gente se pega, o que eu faço? Não sei o que fazer. E aí a gente acaba pedindo conselho para amigos, conselho para a família. E esses conselhos acabam não sendo o que realmente a gente necessita. E sim a resposta baseada na verdade de um outro ser, que para ele talvez essa resposta faça sentido, mas que para você, para mim, por exemplo, não vai fazer. Então, o que eu aprendi na minha jornada de autoconhecimento é que sempre que eu tenho uma dúvida, um questionamento, uma incerteza, eu uso o clichê, né? Aquilo que a gente sempre acha que, não, isso é só um clichêzinho, não funciona. Mas que quando a gente coloca na prática, a gente vê que sim, é verdade. É procurar a resposta dentro de si. Ai, gente, como que eu pego a resposta dentro de mim? Como que eu faço isso? Se eu tô aqui, eu não sei se eu faço A ou B, se eu vou para C ou D. E aí, esse processo talvez não seja fácil para quem nunca tentou, mas a partir do momento que você começa a fazer isso, você vai vendo que vai ficando mais fácil de perceber e de receber essa resposta. Então, existem várias formas de você se conectar com essa própria resposta, né? Eu vou trazer apenas algumas delas aqui, para que você tente em casa e que você tente não só uma vez, óbvio, porque tudo que a gente precisa é conseguir construir e ter domínio, a gente precisa de prática, colocar em prática, não só uma vez, mas duas, três, quatro, ou quantas forem necessárias, né? Então, sempre que você se vê nessa encruzilhada de saber se você deve ou não aceitar uma vaga de emprego, por exemplo, é você silenciar sua mente. Como você faz isso? Se você é uma pessoa iniciante que você ainda não medita, que você tem dificuldade de sentar, tirar um tempinho para você, para apenas respirar, você pode começar com o básico. Por exemplo, quando eu estava começando, que eu tinha muita dificuldade de meditar, que eu não sabia, você senta e já começa o corpo a coçar, o estômago começa a fazer barulho, tudo parece que quer atrapalhar você. Eu comecei com 3 minutinhos apenas. Eu simplesmente silenciava meu celular 100%, qualquer celular, qualquer aparelho que pudesse me atrapalhar. Procurava logo um local óbvio que também nenhuma pessoa pudesse me atrapalhar. Um quarto, às vezes até um banheiro. Quando eu trabalhava de forma presencial ainda, eu ia e sentava mesmo de roupa lá na cabinezinha, trancava, colocava o despertador 3 minutos. E lá eu fechava os olhos e silenciava, apenas respirar, prestar atenção a respirar. Não é ficar sem pensar, é você colocar a atenção 100% em alguma coisa. Então a forma mais fácil é você, tô no trabalho, tô na rua, tô em casa, você se concentrar na sua própria respiração. Claro que se você tá em casa e quiser colocar uma musiquinha e prestar atenção na musiquinha, isso também é meditar, tá? É você se trazer pro estado presente, isso é meditação. Então, quando você tá na dúvida entre duas, três coisas, não sabe o que fazer, você fecha os olhos, pelo menos respira fundo por 3 minutinhos e faz a pergunta na sua mente. Você pode fazer antes ou depois, ou antes e depois. Eu gosto de fazer ambos. Antes de fazer essa meditação, 3, 5 minutos. Se você conseguir mais, ótimo. 7, 6, 10, 15, tenta. Mas não se auto-sabota, coloca uma meta grande de 15 minutos e sabe que não vai conseguir. Coloca uma pequenininha, 3 minutinhos. E aí você senta e faz a pergunta, né? Pergunta para você mesmo, você pode falar ou você pode apenas mentalizar. Essa situação, o que eu preciso saber sobre essa situação é para eu aceitar ou não. Corpo, traga a resposta que eu preciso. E aí, se você é uma pessoa que não acredita muito em espiritualidade e tal, você pergunta pro seu próprio corpo.
que ele já tem as respostas que você precisa também, e você precisa só aprender a escutá-lo. E aí você faz essa pergunta e começa a respirar e se concentra nas sensações do corpo, como que ele se sente com aquela pergunta, se ele se sente mais contraído, mais o coração começa a acelerar, se você sente paz, você precisa começar a fazer esse exercício, né, de percepção. E aí, ao final dos 3, 5, 10 minutinhos, você mais uma vez, corpo, o que eu preciso saber sobre essa situação? Devo decidir por A, e aí você pode até fazer uma mini pausa, ou devo decidir por B, e aí você faz uma mini pausa e sente a diferença entre um e outro. E aí você deixa fluir, vai fazer suas coisas. Se você é uma pessoa que você já é conectada com si mesmo, você vai conseguir entender, você vai saber qual é a resposta, você só precisa ter cuidado com, mais uma vez, a autossabotagem, principalmente porque nossas crenças, nossos traumas, eles decidem muito por nós, né? Então a gente acaba fazendo decisões de forma inconsciente, muitas das vezes. E aí é necessário fazer esse trabalho aos pouquinhos de realmente tomar essa atitude através da sua verdade e não através do trauma, do medo e da insegurança. Então essa seria uma das opções de você perguntar ao seu corpo o que você precisa fazer, respirar um pouquinho e deixar as respostas virem. Talvez não venha, óbvio, para todo mundo de forma tão rápida assim, você precisa repetir mais de uma vez. Quanto mais você repetir, melhor vai ser. Quanto mais você prestar atenção no como seu corpo reage quando você faz essas perguntas, melhor vai ser. Outro ponto também que você pode fazer para conseguir essas respostas é você levar para o sonho. Ou seja, antes de dormir, você também leva para o sonho. O que é levar para o sonho? É você fazer essa pergunta mais uma vez a você mesmo sobre: eu devo decidir por A ou B, ou até uma situação que aconteceu no seu dia e que você não consegue entender, ou uma situação que você está passando e você não consegue entender. Você faz essa pergunta: o que eu preciso entender de tudo isso que está acontecendo? O que eu preciso enxergar? Eu permito que eu consiga enxergar e me curar de tudo isso que está acontecendo. E aí, quanto mais você repetir isso, mais você vai conseguir ver que as coisas vão começar a trabalhar, né? Porque o universo, o inconsciente é tudo uma coisa só. Então, não tem nada separado, a gente acha que tem, mas não tem. Quando você começa a fazer essas perguntas, dar esses comandos, o seu corpo ele vai criar formas de trazer essa resposta para você. O seu inconsciente, que é o todo também, ele vai trazer situações, pessoas para te dar essa resposta, para te mostrar o que você precisa fazer para conseguir alcançar ou sua resposta ou o seu objetivo. Então, você fazer isso antes de dormir, essa pergunta, também é uma outra opção. Junto com isso, você pode usar também a força da água, já que nosso corpo é... Eu não lembro agora a porcentagem, esqueci, vou colocar aqui no vídeo. A porcentagem de água que temos no corpo deu branco agora, me desculpem. E aí, a gente pode usar água, pega um copo de vidro transparente, coloca água mineral dentro. Antes de dormir, você faz essa pergunta e aí você fala, você realmente precisa falar perto da água, né, do copo de água. Você faz essa pergunta, intenciona, se puder, respira um pouco também, segurando esse copo de água, porque a gente sabe, né, para quem acredita ou não, a gente tem energia nas mãos e a gente tá passando essa energia tanto através da fala quanto das mãos para a água. E você deixa perto da sua cama. Se você quiser, pode tampar um pouquinho com um pires, um papel, tanto faz. E aí de manhã, quando você acordar, você toma essa água. Assim que acordar, mais uma vez, você pode fazer a pergunta mentalmente, né, que você fez na noite anterior. E você também faz o decreto que eu permito receber o que eu preciso receber. Eu permito acessar as respostas que eu preciso acessar neste momento. Não precisa ser exatamente essas palavras, mas é só um exemplo. E aí você toma essa água, se imagina já recebendo, né, essas respostas, esse direcionamento, esse esclarecimento e agradece. Agradece a você mesmo, ao seu corpo por fazer esse mini ritual e vai viver sua vida. E então fica presente, né, tenta sempre
estar presente e perceber as coisas que vão acontecer ao seu redor, porque a mágica começa a acontecer e ela acontece, mas você precisa se colocar no lugar de observador, porque não adianta eu querer, mas eu tá o tempo todo no celular, o tempo todo naquela correria, naquela loucura, só reagindo às coisas e não prestando atenção, né? Me colocar nesse lugar de observador também faz parte. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tentem fazer isso e se quiserem compartilhar aqui comigo, se já fizeram, se vão fazer e o que acharam. Pelo menos comigo funciona bastante, sempre que eu tenho essas dúvidas, esses questionamentos, eu pergunto ao meu corpo sobre isso e ou faço as perguntas através de meditação ou levo para o sonho também utilizo água e também tem outras formas que eu faço para poder receber esses esclarecimentos ou dúvidas. Mas aí, para o vídeo também não ficar muito longo, eu vou terminar ele aqui e depois eu trago algumas outras opções, né? Para que vocês também possam tentar ir na casa de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.